Boa noite, igreja. Hoje nós vamos refletir sobre o texto de Gênesis 3, do 1 ao 6. Gênesis 3, do 1 ao 6. Assim diz a palavra do Senhor. Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse, não coma do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: você não deve comer dele, nem tocar nele, para que não venha morrer. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Vamos mais uma vez em oração. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Senhor. A Tua palavra que é viva e eficaz, Senhor. A Tua palavra, Senhor, que é salva e que também edifica, Senhor, e também nos santifica, Pai. Pai amado, que o poder do Teu Espírito Santo possa trazer aos nossos corações o verdadeiro entendimento da Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Domingo passado, nós tivemos uma exposição em Gênesis 2. E vimos com Mateus que em Gênesis que Deus se revela como o mesmo Deus, como sendo o mesmo Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Deus, criador de todas as coisas. Através do conhecimento de quem Deus é, do seu poder, do conhecimento dos seus atributos e do que é relatado sobre o homem em Gênesis, podemos perceber quem é o homem também. Ou melhor, quem somos nós. Qual a nossa natureza, nossas limitações e nossa responsabilidade diante de um Deus santo que nos criou. E o meu intuito com esta mensagem é justamente este, que possamos desenvolver o autoconhecimento, saber quem realmente somos, qual a nossa responsabilidade perante nossa atual situação de caídos. Como o fato de não nos conhecermos nos impede de conhecermos a Deus, e como o fato de não conhecermos a Deus profundamente nos impede de nos conhecermos verdadeiramente. Quero também falar sobre as nossas vulnerabilidades diante das astúcias do maligno. E eu começo com esse termo, astúcia do inimigo. Pois já no verso 1, vemos o termo, mas a serpente mais astuta que todos os animais. E esta serpente tem sido interpretada como símbolo do mal, do engano e da tentação. E isso não é à toa. Na verdade, a Bíblia diz que a serpente é o próprio Satanás. Em Apocalipse 12, 9, ele diz: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Se Satanás é a serpente, então podemos dizer que ele tem um veneno. O que poderíamos chamar de veneno que a serpente usa para abater suas vítimas? O que foi usado contra contra Adão e Eva no jardim, e é usado contra nós até hoje. Este veneno que Satanás usou para levar Adão e Eva a pecar e desobedecer a Deus é a mentira. A mentira é a arma que Satanás tem usado para levar pessoas a pecar e a desobedecer a Deus. É o veneno da serpente que tem levado muitas pessoas a uma vida de escravidão e até para o inferno. Mas isso não deve nos deixar com medo, pois nós temos o antídoto. Não é um antídoto, é o antídoto.
Ou seja, Cristo Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E é também o antídoto contra qualquer mentira de Satanás. Portanto, não temos que encher de medo, pois nós temos o antídoto. Até porque ele já é derrotado. Não temos que nos encher de medo, até porque Satanás já é derrotado. Mas também não podemos subestimá-los, pois ele é astuto e usa de uma estratégia destilando seu veneno por onde ele passa. Veja no verso 1 novamente. Mas a serpente, a mais astuta que todos os animais. Veja que a serpente é descrita como astuta. Uma boa forma de estarmos preparados contra ela é conhecendo suas estratégias e nos conhecendo, entendendo nossas fraquezas e limitações, conhecendo nossa natureza pecaminosa, ou seja, nossa predisposição natural ao pecado, e como podemos nos vacinar com o antídoto da verdade. Portanto, vamos analisar o texto atentos a alguns detalhes acerca da astúcia da serpente, sem deixar de perceber quem é o homem, qual a sua participação na queda. Vejamos novamente o verso 1. Mas a serpente, a mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? Aqui nós podemos perceber que a serpente não chega direto ao assunto. Ela não vem mostrando suas reais intenções, dizendo quem ela é, que tudo que Deus fez é mentira, que Eva deve comer do fruto. Claro que a serpente sabia o que Deus tinha dito. Mas essa pergunta que ela faz, é verdade que Deus disse, não coma do fruto de nenhuma árvore? Essa pergunta tinha o intuito de mascarar suas verdadeiras intenções. Primeiramente, a serpente prepara o terreno. Ela se chega ganhando a confiança de Eva, na tentativa de ter uma proximidade com Eva. Em uma distância, que ela quer chegar numa distância em que seu bote alcance e ela possa injetar o seu veneno. Meus irmãos, certamente, se Satanás saísse convidando de forma direta pessoas para ir para o inferno com ele, para passar uma eternidade queimando e sofrendo, com toda certeza não conseguiria muitos seguidores. E como é de conhecimento dele que para as pessoas acompanhá-lo na sua condenação, basta impedir o máximo de pessoas que ele conseguir de irem para o céu. Uma das estratégias dele é justamente plantar mentiras de todos os tipos, para que as pessoas não tenham acesso à verdade que salva. Ele sabe que todos os que não forem salvos pelo poder da verdade, esses farão companhia a ele no inferno. Exemplo de algumas mentiras que rodeiam por aí. Satanás diz que ele próprio não existe, ou o inferno também não. Pois assim, as pessoas podem viver uma vida de forma que, como se não houvesse inferno, e no final de uma vida sem Cristo também não tivesse consequência. Ele também diz que conseguimos vencer o pecado sem pedir ajuda a Jesus Cristo. E se não recorrermos à graça do Senhor, não conseguimos vencer o pecado. Pessoas autossuficientes estão cada vez mais presas no seu lamaçal de pecado. Ele diz também que Deus é amor e por isso posso fazer qualquer coisa. Serei perdoado mesmo permanecendo em pecado. Ou seja, é disseminado por aí que o amor de Deus tudo permite, tudo pode. E essa mentira é usada muito pela agenda homossexual. E outra mentira é o que a Bíblia se contradiz e que ela precisa ser atualizada. Essas são apenas algumas mentiras que andam circulando por aí, mas tem milhares de outras que nem ouvimos falar. Mais uma vez, eu não quero aqui dar superpoderes a Satanás, até porque ele já foi derrotado.
O que eu quero é que entendam que ele foi derrotado por Cristo. Portanto, somente Cristo pode nos prevenir contra as astúcias da serpente. Cristo é o nosso antídoto. Não devemos querer enfrentar Satanás com nossas forças, com nossa moral, com nossa disciplina, com nossa resiliência ou qualquer outra habilidade humana. Não devemos dar lugar a ele para agir em nossas vidas, pois esse foi um dos erros de Eva. Veja no verso 2 e 3, a Eva dá assunto para ele. A mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Percebam que Eva tem um diálogo com ele, ou seja, ela permite que ele chegue a uma distância que torna um bote possível, podendo assim ser picada pela serpente. E ela permite que as mentiras proferidas passem pelo seu coração. Ela deixa a serpente picar e injetar o seu veneno, que neste caso é a mentira. Meus irmãos, não devemos dar lugar ao inimigo. Precisamos ser vigilantes, atentos e manter distância segura fora do alcance da picada da serpente. E como podemos fazer isso no nosso contexto? Não seguindo falsos profetas, não nos aproximando de pessoas que nos afastam de Deus, não nos aproximando de pessoas que lançam impurezas nos nossos corações, como conversas impróprias, fofocas, piadas pervertidas, conselhos não cristãos, e principalmente buscando sabedoria do alto, através da leitura da palavra de Deus. Em 1 Pedro 5,8 diz: sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Voltando para o verso 2 e 3, e como a serpente percebeu que tinha chegado próximo o suficiente de Eva e para dar o bote, não perdeu tempo e já injetou o seu veneno. No verso 4 e 5, nós podemos ver aqui que então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vejam aqui que o bote foi dado e o veneno foi injetado. Quando a serpente diz: é certo que vocês não morrerão, já é a sua mentira destilada, de forma sutil, mas letal. Essa pequena mentira foi o suficiente para derrubar toda a humanidade, porque foi uma semente plantada em um coração com solo apropriado para frutificar em pecado. Meus irmãos, um coração de pedra é um solo apropriado para a semente do mal frutificar em pecado. Eu usei esse termo pequena mentira só para fazer um paralelo à nossa realidade hoje, em que temos tendência de subestimar essas pequenas mentirinhas. Por exemplo, quando alguém pergunta se você leu a Bíblia hoje, e você responde que sim, mesmo sem ter olhado para ela. Quando um pai pergunta para o filho se ele está realmente estudando, e ele diz que sim, quando na verdade não sai das redes sociais. São diversas as pseudos inocentes mentirinhas que saem de nossas bocas e que às vezes nem pedimos perdão por acharmos insignificantes. A palavra de Deus diz para não mentirmos, e o que faz de toda mentira um pecado. O ser humano tem a tendência de julgar o tamanho do pecado pelas consequências visíveis que eles causam. Mas devemos olhar para o pecado pensando que, do menor ao maior, estamos desobedecendo ao Senhor. Estamos profanando a santidade de Deus. Portanto, todas as vezes que pensarmos em permitir
que as pequenas mentirinhas saiam de nossas bocas, temos que lembrar do Deus Santo que nos criou, e que isso seria desobedecer a esse Deus Santo. E que às vezes não podemos ver as consequências imediatas do pecado, mas tem. Uma simples mentira pode estar deixando o seu coração cheio de impurezas, que é o adubo que a semente do mal precisa para frutificar em mais pecados. Bom, eu usei esse termo pequena mentira, várias vezes, propositalmente, mas podemos cortar ele por aqui, porque não existe. Na verdade, o que existe é pecado contra um Deus santo, santo, santo. E o uso desses termos que romantizam o pecado é mais uma das estratégias do inimigo, da astuta serpente. Pois assim, muitas pessoas continuam dando brechas para o inimigo agir e continuam pecando. Percebam também no verso 4 que o inimigo trabalha com pequenas dosagens de veneno. Ele não chega dizendo de forma direta que Deus é mentiroso, que Eva precisa desobedecer ao Senhor. E ele diz exatamente essas coisas, mas de uma forma mais sagaz, usando meias verdades, pois diz que eles não morrerão, apenas serão conhecedores do bem e do mal. E essa informação Eva já tinha, pois Deus tinha falado no capítulo 2, no verso 17, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer. A serpente só precisou distorcer parte do que Deus tinha dito. Porque, na verdade, para a verdade continuar sendo verdade, ela precisa de ser 100% fiel. E para uma mentira continuar sendo mentira, ela pode ter 99% de verdade e 1% de mentira. E ela terá o mesmo efeito destrutivo. Por isso, não podemos subestimar o pecado, pois tem um salário caro, muito alto. Se trouxermos o pecado de Adão e Eva para os dias de hoje, e fôssemos botar nessa mesma escala que usamos para classificar os pecados, por exemplo, se colocarmos o pecado de Adão e Eva ao lado do pecado de um homem que invadiu uma casa de família, espancou, torturou e matou 3 crianças e seus pais, nesta nossa régua humanamente moralista entre o pecado de Adão e Eva e o desse fictício homem, qual parece mais grave? O de comer uma fruta que Deus disse para não comer? Ou desse homem que matou uma família, destruiu uma família? Só trago essa reflexão para que você e eu olhemos para qualquer pecado sem nossos óculos humanamente moralistas e passemos a olhar com os óculos espirituais, porque todo pecado é contra Deus. E aos olhos humanos, o pecado que derrubou toda uma humanidade pode ser visto por muitos como inofensivo. Continuando no verso 5, a serpente diz: porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão. E como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Percebam que a serpente cria uma expectativa no coração de Eva, de ser independente de Deus, de serem como Deus e de ter o conhecimento equiparado com o de Deus. A mentira é a semente do mal, mas o que faz ela frutificar em pecado é o adubo. É o desejo do homem de ser independente de Deus, de ser como Deus, ou até superior. Eu cresci em uma casa com um quintal grande. Minha mãe, ela sempre gostou muito de plantas. Então lá na casa, nosso terreno era muito grande, tinha muitas plantas de todos os tipos. E ela plantava muitas plantas que davam frutos. Eu lembro que tinha lá no quintal da mãe, já passou pitanga, carambola, coco, cupuaçu, graviola, goiaba, biribá, romã, noni, acerola, maracujá, cacau, caju,
E uma das frutas que eu me recordo de comer bastante, que eu gostava muito, era a famosa ingá peruana. Ela é um ingá que ela, em vez de nascer os caroços assim, em linha, ela nasce de lado assim, tudo organizado. Mas é uma ingá deliciosa e até agora não vi aqui em Rio Branco. Só tinha lá na casa da minha avó e na casa, lá em casa tinha 3 pés. Mas a minha mãe, ela, gostando de planta, ela quis plantar uva. Aí ela comprou a semente da uva e plantou. Aí ela passou anos regando, aí foi crescendo, foi crescendo uma árvore e ela plantando, ela aguando, regando, mas nunca deu fruto. Nunca deu fruto. Porque a uva, para ela dar fruto, eu fiz uma pesquisa rápida. Eu não sou conhecedor de uva, de videira, mas eu fiz uma pesquisa rápida. E eu vi que a videira precisa de um solo bem adubado, com nitrogênio, calcário e com compostos orgânicos, mantendo o pH na faixa de 5 a 6. Não sei nem o que é isso, mas... E precisa ser plantadas em regiões de temperaturas que giram em torno de 25 a 30 graus. Ou seja, essa árvore não deu fruto porque faltava um ambiente propício para que isso ocorresse. Ou por conta do solo ou do clima, mas este ambiente que ela estava tinha algo que a impedia de frutificar. E para a semente do mal frutificar em pecado, ele precisa encontrar um ambiente propício, com o pH certo e o clima apropriado. Esta semente precisa encontrar um coração que não tem o desejo de guardar os mandamentos do Senhor. Ela precisa encontrar um coração que está com seu ego inflado, comprometido com as suas vontades, de ser mais do que realmente é, de não aceitar sua verdadeira posição, de não aceitar quem ele é de verdade. Precisa encontrar um coração mais comprometido consigo mesmo do que com Deus, mais comprometido com os seus desejos pessoais de satisfação própria do que com os mandamentos daquele que nos criou, para que vivêssemos de formas obedientes e santas. E foi justamente este ambiente que a serpente encontrou no coração de Adão e Eva. Vejam no verso 6 o poder da destruição de uma mentira quando encontra um coração assim. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Veja que Eva não desejou o fruto, porque deveria ter um sabor diferente, ou a motivação dela comer não é pelo fruto em si, porque parecia muito gostoso ou algo assim. Eva olhou para a árvore e viu que o fruto era bom para se comer e agradável aos olhos, e desejou o conhecimento que ele daria. Veja aqui no verso 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para o entendimento. A motivação de Eva para comer do fruto foi o desejo pelo conhecimento, e o que vinha junto com isso prometido pela serpente. Vejam mais no verso 5, o que a serpente prometeu. Porque Deus sabe que no dia em que deles comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. E como Deus, Adão e Eva desejaram ser como Deus, ter o conhecimento equiparado ao de Deus. Eles não se contentaram em cumprir a ordem que Deus tinha dado. O seu coração estava comprometido com as suas satisfações pessoais. Se Adão e Eva tivessem o autoconhecimento, saberia que eles tinham sido criados por Deus, saberiam que nem 1 milímetro das suas vidas poderia ser a mais do que Deus tinha planejado na criação deles. Reconheceria e aceitaria sua condição de criatura. E além disso, reconheceria a grandeza de Deus que os criou e estariam comprometidos com a vontade do Pai. Cuidado com os seus corações, meus irmãos.
se analisem aos olhos da Bíblia. Analisem de que vocês estão enchendo seus corações. Quais os verdadeiros desejos dos seus corações. Mesmo quando estiverem praticando obras virtuosas, olhem para dentro do seu coração e pergunte: por que estou fazendo isso? É para glorificar o nome de Deus que me criou? Ou simplesmente para uma satisfação pessoal, para aparentar que sou bom diante de outras pessoas? É um desejo genuíno de guardar os mandamentos do Senhor? Abra sua Bíblia em Provérbios 4, vamos ler do 20 ao 23. Provérbios 4, 20 ao 23. Meu filho, escute as minhas palavras, preste atenção aos meus ensinamentos. Não deixe que eles se afastem dos seus olhos, guarde-os no mais íntimo do seu coração, porque são vida para quem os encontra e saúde para todo o seu corpo. De tudo o que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. E foi justamente isso que faltou para Adão e Eva: guardar bem o seu coração, guardar e praticar os mandamentos do Senhor. E vejam que Adão e Eva não pecaram por falta de conhecimento. Eles sabiam exatamente qual era a ordem do Senhor. Vejam novamente no verso 2 e 3 o que Eva responde quando a serpente pergunta se é verdade que Deus disse para não comer de nenhum fruto no jardim. A mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Perceba, então, que muitas vezes não é a ignorância que é o problema, mas sim a dureza do coração, a insubmissão e a indisposição ou dissimulação na prática das verdades espirituais. Portanto, Eva sabia exatamente qual era a vontade do Senhor, mas o problema é que essa informação estava guardada apenas na cabeça de Eva, e este mandamento deveria estar guardado no seu coração. Algumas pessoas entendem de forma errada que o nosso intelecto é o nosso coração. Mas isso é um equívoco, porque muitas vezes erramos sabendo até a referência bíblica onde Deus diz para não fazermos aquilo. No livro de Jonas Madureira, Inteligência Humilhada, tem a definição que mais gostei sobre o que é o coração. O coração é o centro de onde emana os desejos, as vontades, as deliberações e as decisões do homem. Portanto, guardar os mandamentos é desejar obedecer esses mandamentos, tomar decisões alinhadas com esses desejos. Guardar bem o nosso coração é não permitir que as mentiras e as promessas do diabo se alojem nele e se tornem desejos. É não permitir que impurezas venham se alojar em nossos corações através do que ouvimos ou vemos. É encher os nossos corações dos mandamentos do Senhor e praticar cada mandamento de forma deliberada. Vejam Tiago 1, 21 e 25. Portanto, deixando toda a impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural no espelho, pois contempla a si mesmo e se retira e logo esquece como era sua aparência. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade,
e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. A palavra de Deus não é para ser apenas ouvida, mas acima disso, ela deve ser praticada. Meus irmãos, Gênesis é um livro que fala da criação do homem, da criação de Deus. Mostra o poder de Deus na criação, que por meio da sua palavra tudo se fez. Moisés, o autor deste livro, é o mesmo homem a quem Deus se revelou no Monte Horebe. Este homem conduzia o povo hebreu em meio ao deserto, em direção a Canaã. Muitos estudiosos acreditam que foi nesse período que Gênesis foi escrito. Eu não sei. De qualquer forma, Moisés sabia do problema que assolava o povo hebreu. E que todo aquele tempo que esse povo ficou escravizado no Egito, tinham enchido seus corações de impurezas, incluindo as crenças dos egípcios, que criam em vários outros deuses. Uma crosta de idolatria estava impregnada nas paredes dos corações desse povo. E este é o maior cativeiro que esse povo precisa ser liberto. O maior cativeiro que podemos experimentar é o de ter nossos corações cheios de idolatria, recheados de desejos para satisfação própria. Isso revela que ainda podemos estar aprisionados no pecado. Ou seja, se nossos desejos não estão em guardar os mandamentos do Senhor, ou de viver uma vida de forma que agrade ao Senhor em tudo, e viver também na prática da fé em uma vida de virtudes, se esses não forem os desejos que estão tomando conta do seu coração, você precisa se arrepender e crer no Senhor, para ter um coração transformado. No livro de hermenêutica de Welder Cardin, ele faz uma citação de Bernard Ham que diz: a maior parte do conteúdo da Bíblia é para o cristão, e especialmente para seu crescimento no conhecimento, santidade e espiritualidade, doutrina e teologia, objetivam primariamente transformar pecadores em santos e cristãos, pecadores em santos e cristãos imaturos em homens cristãos. A Bíblia e seu estudo é um dos primeiros requisitos para cada cristão, de tal forma que ele possa ter uma efetiva e genuína vida cristã. Em 2 Timóteo 3:16 e 17 diz: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar a boa obra. No começo dessa mensagem aqui, eu falei que não devemos subestimar Satanás. Mas não podemos também, não podemos esquecer que nós fomos criados por Deus, esse mesmo que se revela em Gênesis como sendo o único Deus. O Senhor nos criou para vivermos em sua presença e para a sua própria glória. Mas como vemos no decorrer desta mensagem, nós representados por Adão e Eva fomos culpados de perdermos esse direito. E você, e eu, e você somos culpados. Nós caímos porque preferimos nos encantar com os prazeres da carne, ao invés de nos deleitarmos na vontade do Senhor. Sim, meu irmão, é culpa minha, é culpa sua. Todos nós somos culpados, porque diariamente nós estamos preferindo o pecado ao viver de modo digno diante do Evangelho. Preferimos perder tempo em redes sociais a ter 1 hora de oração e leitura da palavra. E mesmo quando lemos a palavra, nós não guardamos em nosso coração com a intenção de que se torne uma prática em nossas vidas.
a culpa é nossa. Nós temos responsabilidade perante a palavra do Senhor. Se já fomos alcançados pela fé salvadora, recai sobre nós a responsabilidade de viver de modo digno, realizando toda boa obra, como acabamos de ler em 2 Timóteo 3,16. E a palavra do Senhor é graça de Deus sobre nossas vidas. É o antídoto que precisamos para impedir que o veneno da serpente invada nossos organismos. É a forma como nós guardamos o nosso coração das mentiras de Satanás, das nossas vontades carnais que estão entranhadas em nossa natureza pecaminosa. E eu finalizo pedindo que não sejam meros ouvintes da palavra de Deus. Não deixe que toda a impureza e acúmulo da maldade tome conta de seus corações. Acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los e santificá-los. Peço que seus corações transbordem do conhecimento da vontade do Senhor, para que pratiquem a palavra de Deus. Que todo conhecimento adquirido seja convertido em ações práticas em suas vidas. Vamos mais uma vez de oração. Senhor, obrigado pela tua palavra, Senhor. Que essa palavra, Senhor, encontre moradia em nossos corações, Pai amado. Que nós possamos, Pai amado, viver de forma prática a tua palavra, Senhor. Que nós possamos, Pai amado, guardar os teus mandamentos em nossos corações, Pai amado. Que o teu Santo Espírito, Senhor, possa, Pai amado, transformar nossos corações, Pai amado. E que nós venhamos a viver de forma digna do teu evangelho e glorificando o teu nome, Senhor. É em nome de Jesus que eu oro. Amém.